Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje vamos estudar o bócio, uma condição que gera o aumento da glândula que fica nessa região, que a gente chama de tireoide, e ela pode aumentar de um lado, dos dois, pode ter bócio sem ter um aumento visível da tireoide, mas o que é interessante é que chamamos de bócio não para uma única causa, e sim para diferentes causas. Então o bócio pode ser gerado por diferentes causas. Ok. O que a gente estuda no ensino médio, pela falta de iodo, a gente fala, o iodo, se a pessoa não ingerir quantidades suficientes de iodo, gera o bócio endêmico, que é o bócio, só que daí por falta de iodo. E a palavrinha endêmico, vocês vão entender no decorrer do vídeo por que ela está presente aí. Então aqui a gente vai falar um pouco do geral, certo? Vamos entender o que é a tireoide, o que é o iodo, as causas do bócio, os sintomas, prevenção, diagnóstico, tratamento. E obviamente, depois no final tem a classificação dos tipos de bócio ali e tal, que eu vou organizar com vocês no final do vídeo. Mas enfim, primeiro, o bócio, como eu falei para vocês, é o aumento dessa glândula, da glândula tireoide, que fica nessa região. Ela fica dos dois lados e conectadinha aqui, então nesta região. Então é óbvio, se começa a aumentar, a pessoa, ela mesma pode notar, ao fazer a barba, ao tocar no pescoço, ou outras pessoas falam, pô, como é que tá inchado aqui, né? Então fica de um lado ou do outro. E obviamente, se fica num caso extremo, se ela cresce demais, independente da causa, ela pode ficar muito grande, uma bola muito grande. Mas às vezes a gente percebe, já no início, ela começa a aumentar um pouquinho. Mas enfim, vamos aqui. Então ela é conhecida há muito tempo, porque não é... Isso aqui não é uma doença infecto-contagiosa. A pessoa transmitiu para outra, uma doença nova que surge. Não, isso é uma condição pela uma falta de um sal mineral que é o iodo, principalmente, tem outras causas. Então, mas se a falta desse sal causa o bócio, cara, não é hoje que surgiu. Antigamente, se as pessoas não ingeriam o iodo suficiente, já tinha. Então, muito antigo. Obviamente que os primeiros relatos na história, a gente percebe que os egípcios faziam isso lá há 2000 anos antes de Cristo. Tá? Ou seja, é óbvio que ela está desde o início da nossa civilização. Está presente aí. Mas os primeiros registros foram desta data. E elas são comuns em regiões com deficiência de iodo. E daí que vem o nome bócio endêmico. Endêmico porque, imagina, o que é algo endêmico? É algo que é daquela região. Então, por exemplo, você fala que a onça é endêmica da floresta amazônica, da Mata Atlântica, ela é endêmica, ela vive ali. Tu vai para a África, não está lá a onça pintada na África. Lá, você vai encontrar girafa, então a girafa é endêmica de lá e ela não está aqui. Por isso que a gente fala, introdução de espécies exóticas. Por exemplo, uma girafa é exótica para nós. Não, no Brasil uma girafinha não é zoológico apenas. Aí você traz ela para cá, você está trazendo um bicho que é exótico e não está habituado neste meio. Pode causar desequilíbrios ambientais, etc. Um outro assunto. Mas então quando a gente fala de bócio endêmico, significa que naquela região era muito comum as pessoas terem bócio, mas claro, porque naquela região tinha carência pelos alimentos que as pessoas têm de costume, de carência do iodo. Então ficava endêmico. Muitas pessoas daquela região desenvolviam o bócio. Olha que coisa louca, né? Bom, aí te liga só, o sal iodado tornou essa condição muito rara. Por que o sal iodado? Vai para o vídeo agora, ou no final do vídeo, vai na cozinha, pega o pacote de sal que você compra, que é muito, muito barato, que todo mundo usa, todas as pessoas que cozinham, seja um arroz, um feijão, põe um salzinho lá, dá aquela aqui, e põe o sal. Você vai ver que na embalagem do sal vai dizer assim, sal iodado. Nós temos, aqui no Brasil isso é lei, o sal ele vem com iodo, em quantidades pequenas, mas o suficientes para suprir essa carência, óbvio. Imagina um alimento que todo mundo usa, ou um tempero que todo mundo usa, o sal. O sal ele é barato e ele é fundamental para deixar um gostinho ali bom no alimento. Bom, é barato, todo mundo usa, põe iodo aí e acaba com o bócio, perfeito. Bela sacada. Então isso aqui torna a condição rara para os países ou as regiões nas quais as pessoas têm o acesso ao sal iodado. Muito bem, e o que é a tireoide? A tireoide é uma glândula. Se você assistir a aula de sistema endócrino, a gente fala de todas as glândulas, falamos dos hormônios que elas produzem, muito mais completo, mas aqui eu vou só explicar para vocês por cima. Então, é uma glândula que atua na regulação do metabolismo, tá? Do crescimento, do desenvolvimento neurológico, ela fica nessa região.
Claro, a hipófise, a glândula pituitária, tem uma comunicação com ela, libera alguns hormônios, faz com que ela se regule, ela libera T3 e T4, que são hormônios da tireoide, e elas fazem a regulação do metabolismo. Se a tua tireoide está bem redondinha, perfeitinha, funcionando bem, tá lá. Agora, se há um descontrole, começa a liberar mais esses hormônios ou menos, tem o que a gente pode chamar de hipertiroidismo ou hipotiroidismo. Hiper é muita ação dela. A glândula a tireoide está funcionando demais. Então a pessoa normalmente fica agitada, os olhos arregalados, não tem sono, taquicardia. É um tipo também de descontrole da tireoide. E o contrário, que é o hipotiroidismo, é quando esses hormônios estão menores. Então a pessoa come um pouco, porque o metabolismo da pessoa já basal já fala, não, guarda esse alimento. Então a pessoa come, em vez de ficar com a energia, fica só com sono, quer dormir, quer descansar, fica mais lenta. Então isso é o hipotiroidismo. São duas condições tratáveis perfeitamente. Mas enfim, veja que a glândula é muito importante. Agora, para esta glândula tireoide funcionar muito bem, tem que ter iodo, porque o iodo é um sal mineral que participa da síntese desses hormônios da tireoide, T3, T4. Então, para você produzir bem este hormônio, tem que ter o iodo. Se você não ingerir o iodo, às vezes, o que a tua glândula vai tentar fazer para suprir essa falta do iodo? Ela vai começar, vamos trabalhar mais, vamos tentar aqui desesperadamente. O que ela faz? Ela aumenta de tamanho. Só o fato da pessoa começar a ingerir novamente o iodo vai para esta condição, né? Vocês vão ver que tem outras causas também, mas para falta de iodo vai reverter o caso. Muito bem, ok. Então quais são as causas? Principalmente, falta de iodo na dieta, distúrbios da tireoide, que podem ser distúrbios sem ser por falta do iodo, então podem ter outros distúrbios. Vamos continuar aqui. O próprio hipotireoidismo, ou o hipo e hipertiroidismo, nomezinho chato, né? São duas condições que podem causar essa desregulação da tireoide e, consequentemente, o inchaço dela, não por falta de iodo, repara, que interessante, mas que gera o bócio, porque lembre-se que o bócio não é somente o bócio endêmico, a falta de iodo, o bócio é o aumento da glândula tireoide. Então tem várias causas, por exemplo, tumores, tumor maligno, câncer pode ser, mas pode ser só um tumor que aumenta aquela região ali, que só que é uma massa de células, só que não é câncer, não é um tumor maligno, podemos dizer assim, mas na linguagem popular, que também causa um inchaço desta glândula. Outro, medicamentos. Alguns medicamentos, por isso que é sempre importante consultar com o médico, tá, gurizada? Você vai tomar medicamento aí por conta, não é bom, porque alguns medicamentos podem impedir a ação do iodo na produção desses hormônios, então eles desregulam, certo? Então o iodo até está lá presente na pessoa, só que ele fica inativo por causa desses medicamentos, de algumas drogas, e aí pode gerar o bócio também, certo? Tem o bócio coloide, que é a proliferação de folículos. Se você olhar histologicamente falando, a glândula ela é formada por folículos. Então a pessoa pode desenvolver mais esses folículos, gerando um aumento da glândula. Todas essas condições, pessoal, todas elas, obviamente, são se diagnosticadas o quanto antes, mesmo que seja um câncer tireoide, que a grande maioria dos casos não tem nada a ver com câncer, tá? Tem a ver com falta de iodo ou com alguma outra dessas causas aqui. Não um câncer necessariamente, mas se você controla desde o início, tudo hoje, pessoal, a medicina está avançada, ou melhor, quase tudo, tem cura, tem tratamento. Isso que é importante, a ciência sempre nos ajudando. Aí vem os sintomas. Claro, o principal é o aumento da glândula tireoide, um dos principais. Só que a tireoide a pessoa pode estar com bócio e a tireoide não aumentou a ponto de ser visível o aumento dela, certo? Então ela pode ficar apenas apalpável, assim, só que, realmente de um ladinho está maior do que do outro ladinho, então até de a minha aqui, parece que está normal. Mas enfim, dificuldade de engolir ou de respirar, se cresce demais, imagina, a traqueia está no meio da glândula tireoide. Certo? Se cresce demais, ela pode pressionar e dar aquela sensação de, está difícil respirar, está difícil engolir, certo? Dá uma tosse, dependendo do lado que ela vai crescer, uma rouquidão, beleza? Dilatação dos vasos no pescoço. Aqui, se ela cresce demais, os vasos podem ficar comprimidos, que gera uma dilatação, fica com os vasos visíveis também nessa região. Ela pode crescer para baixo, vindo aqui, invadindo o tórax. Então, tudo tem que ter essa atenção. E, obviamente, o sintoma para o bócio causado pelo hipertiroidismo ou hipotiroidismo, podem ter sintomas diferentes. Se a pessoa está com bócio e tem hipotiroidismo, a pessoa vai se sentir cansada, vai se sentir mais para baixo, sabe? Aquela lentidão. Se for o hiper, a pessoa normalmente é muito ativa. E isso também pode ser ruim, pode ser um sintoma da disfunção da tireoide.
Muito bem. Prevenção. Obviamente, prevenção a gente sempre pode colocar consultas ao médico, exames de sangue periódicos, etc, etc, etc. Mas uma que a gente pode fazer a todo momento, alimentação com iodo. Ah, pessoal, mas eu não encontro. Onde é que eu encontro iodo? No sal. Sal iodado. Então você já faz a prevenção, eu tenho certeza disso. Diagnóstico. Exames clínicos, claro, você vai no médico, está inchado aqui, ele vai suspeitar de bócio e vai investigar qual é a causa. Aí ele pode pedir exames de sangue para ver os níveis de hormônios, não somente os T3 e T4, que são da tireoide, mas como hormônios da hipófise. Daí um endocrinologista vai fazer um estudo completo. Exames de imagem, né, para ver, realmente diagnosticar para onde está o crescimento, eles medem e tal. Ou também biópsia, para ver que tipo, o que está acontecendo aqui? Será que são pelas proliferação de folículos? Será que realmente tem um tumor lá? Será que não tem? Então uma biópsia ali pode ajudar para o tratamento. Porque o que é o tratamento? Primeiro, se for falta de iodo, tudo depende da causa, né? Se for falta de iodo, é suplementação com iodo. Né? Pode ser regulação de hormônios, outros hormônios que atuam secundariamente ali. Pode ser recomendada a cirurgia, se cresce demais, você faz, pai, não tem tireoide, o que eu faço? Não, você vai ter uma suplementação, digamos assim, com medicamentos desses hormônios, certo? Iodo radioativo também é muito utilizado para bócio de nível leve ou até moderado, assim, né? Mas se é grande, normalmente eles já fazem cirurgia para remover a glândula. Mas agora perceba, pessoal, muito bem, isso é uma condição, quando a gente estuda dentro do ensino médio, até da faculdade, sais minerais, a gente fala de vários sais. Um deles presente ali é o iodo, é um sal mineral. Certo? A falta dele, ou a carência dele causa o quê? Bócio endêmico. Quais são as fontes? Sal de cozinha, frutos do mar, muitas vezes, porque o sal está lá também, né? Então, dá para fazer essa analogia. No mar, há uma fonte de iodo, algas tem iodo. Inclusive, o cara que descobriu o iodo em 1800 e pouquinho foi estudando algas. Olha que interessante, né? Enfim, vou falar de algumas classificações, são mais uns termos médicos, né, pessoal? Mas te liga que o aumento dessa glândula pode ser difuso, né, quando envolve toda a tireoide, que é o mais comum, certo? Podendo ter múltiplas causas. Pode ser unilodular, apenas um nódulo crescendo ali. Então pode ser um tumor, não necessariamente um tumor, a gente fala tumor é câncer, não. Tumor, uma tumeração é um volume que ali cresce. Pode ser um tumor cancerígeno, pode não ser, obviamente, né? Pode ser multinodular, tá? E aí tem se ele é tóxico ou se ele é atóxico. Quando ele é tóxico é porque ele libera hormônios da tireoide, que esses hormônios podem atuar desregulando ainda mais o corpo. Então a gente chama de tóxico. Ou atóxico quando aquele tumor ali, ou aquela massa, ou o bócio está ali, só que não está interferindo, tá? Não está interferindo nesses hormônios, em tiroxina. E também pelo tamanho, tem de classe 1, classe 2, classe 3, lembrando que essa classificação pode mudar. Obviamente, o que é um de classe 1? É o menor tamanho, é uma estrutura palpável, mas não visível, a pessoa não vê. Só que se tocar, ele, aqui está um pouquinho maior de um lado ou de outro. De classe 2 é uma estrutura pequena, só que já é visível também. E a classe 3 já é grande, pode comprimir a faringe, a traqueia, toda aquela região, e aí tendo a dificuldade de engolir e tal. Claro, falo para vocês, se vocês procurarem outras classificações, pode ter um nível 4 aqui também, eles podem categorizar isso aí. Uma coisa interessante, pessoal, por curiosidade, que o tipo de hipotireoidismo também pode ser chamado de tireoide de Hashimoto. Então uma doença muitas vezes autoimune. Ou também a doença de Graves, que daí sim pode ser hipertireoidismo, também pode ser chamado de doença de Graves. São doenças autoimunes que interferem na regulação desses hormônios liberados pela tireoide. Nosso corpo é fantástico, né, pessoal? Quando a gente começa a estudar e começa a entender ele, a gente fica linda, assim, apaixonada, né, cara? Porque os hormônios, eles são comunicadores químicos. Um hormônio que é liberado de um lugar, age no outra glândula, que libera outro, que vai chegar num órgão-alvo e vai liberar tal substância, vai ter determinada reação. E quando a gente começa a estudar, por isso que eu aconselho vocês a estudarem a aula, tanto de sais minerais, vou deixar linkado aqui, quanto também de sistema endócrino, para ver como se dá esse funcionamento como um todo. Mas para nós mantermos a nossa saúde, primeiro, o que faz uma população, a nível populacional, ter saúde é o conhecimento. O conhecimento é o que transforma, é o que previne, é o que faz a gente avançar. Perfeito. Outra, alimentação saudável, atividades físicas, consultas regulares aos médicos, né, ao médico no caso, etc, etc. São então aqueles cuidados simples que fazem com que a gente tenha uma vida mais saudável e uma vida mais longa. Eis a questão. Estamos juntos, um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.